assunto não pode ser diferente, o assunto não é outro no mundo inteiro. O coronavírus, essa guerra que estamos travando com um inimigo que é quase invisível, é nanométrico, e o que estamos fazendo diante dessa situação. Uma pandemia que mudou o cenário, as paisagens urbanas do mundo e nos faz repensar. Estamos iniciando uma série de entrevistas com vários especialistas em diversas áreas para ajudar você a entender esse momento que nós estamos vivendo e, claro, o que nós podemos tirar de lição daqui para frente. O mundo, com certeza, não será igual, inclusive as relações que temos entre as pessoas. E para abrir essa série de entrevistas, muito obrigado, já agradeço pela disponibilidade em falar conosco. Estou hoje com a psicanalista Andréa Ladislau, que vai falar para a gente um pouquinho desse impacto que o coronavírus traz, não só para a saúde física, né? Mas nós temos que pensar também na saúde mental e o que tirar disso. Andréa, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente, em levar mais luz nesse momento tão complicado, né, da nossa vida aqui no mundo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Fernando, aí pelo convite. E é bem o que você falou mesmo, né? É um momento complicado, mas é um momento que a gente tem que ter um olhar diferente para verificar o que isso está trazendo, o que esse momento está trazendo para nós, seres humanos, de positivo. Porque tem sim, tem coisas positivas aí que a gente pode tirar nessas mudanças de hábitos que podem modificar o nosso ser, o nosso caminhar e, com isso, nos fazer de uma maneira evolutiva melhores. E acho que o olhar é um pouco esse. Andréa, eu já vi muita gente falando sobre essa questão, né? O que nós aprendemos com o coronavírus, é possível tirar ensinamentos disso, e vi muita gente criticando, falando, vocês têm que parar de romancear a doença, de romancear uma pandemia, mas não é essa a questão. O ser humano, ele parece que gosta de aprender só com o que é bom e não com o que é ruim. Isso. E mais do que isso, eu acho que são duas vertentes. Temos que aprender a separar. É óbvio que a gente não vai banalizar a doença, banalizar as consequências. Infelizmente, a gente tem visto aí nos noticiários a todo momento um número elevado de pessoas que estão vindo a óbito, outras várias internadas. Eu sou da área da saúde, estou com contato direto com esse processo. Mas, por outro lado, a gente também não pode criar um exército de ansiosos e de pessoas desesperançosas. A gente não pode entender esse momento como um momento dramático a ponto da gente não perceber que amanhã, sim, existe um amanhã. O que vai ser do amanhã, a gente não sabe. A gente não tem como prever, mas ele sim pode existir. E nós podemos, nesse momento, cada um dentro do seu espaço, dentro do seu limite, dentro das suas condições, criar situações mentais, físicas e equilibradas para perceber que pode passar por esse momento de uma maneira um pouco mais saudável, menos estressante, para não pirar. Eu até brinquei numa fala que eu estava tendo, que eu coloquei o seguinte: infelizmente, estamos na era do coronavírus. Que é bem isso. Se a gente não colocar as coisas dentro das suas caixinhas adequadas, tudo vira um grande transtorno e podemos sim ter problemas, transtornos psíquicos muito maiores, muito mais graves. Agora, como é que a gente faz isso, Andréa? Nós que somos pessoas que... Eu, por exemplo, né, sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa que quer as coisas para ontem. O ser humano tem muito isso, né, de ser imediatista, de querer resoluções rápidas, mas também somos seres que nos damos melhor quando a questão de adaptação ela é chamada, né? A gente tem uma capacidade maior. Como lidar com isso, né? A nossa capacidade de adaptação, se é que realmente eu estou correto nessa colocação, quero que você diga, se nós temos essa capacidade de adaptação e, ao mesmo tempo, lidar com isso de querer tudo agora. Por exemplo, eu sou um comerciante, se eu ficar mais 1, 2, 3 dias fechado, eu estou fadado ao fracasso, eu nunca mais vou me reerguer. Esse desespero versus a adaptação. Na verdade, nós somos, a evolução do indivíduo,
ela está intimamente ligada às mudanças que nós enfrentamos. É óbvio que tem pessoas que vão lidar melhor com essas mudanças, com os desafios, e outras nem tanto. Essa capacidade a gente adquire. O que eu queria deixar para as pessoas é o seguinte: vamos olhar menos para o vírus e olhar mais para as contribuições que o momento está trazendo. Por exemplo, o que a gente pode tirar disso tudo? Bom, a forma de conviver, ela se modificou. Nós hoje estamos sendo obrigados a conviver 24 horas com, por exemplo, nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, que antigamente você saía para trabalhar e muitas vezes só via os seus familiares à noite quando chegava em casa. O Sim. tempo de convívio era muito menor. Agora o tempo de convívio é muito maior. E como lidar com esse momento onde tudo fica mais potencializado? Às vezes, uma coisa que você não se incomodava tanto, porque você não estava junto o tempo todo, passa a incomodar. O lidar com o filho, que as crianças nesse momento, inclusive, não estão entendendo o que está acontecendo. A gente também tem que aprender a lidar com as nossas crianças, que estão recebendo também uma enxurrada de informações. O noticiário traz muitas informações. E o conviver está basicamente ligado a limites. Precisamos entender até onde vai o meu limite, até onde vai o limite do outro. Às vezes, ficar quietinho num canto, em silêncio, mesmo estando junto com todo mundo, não quer dizer que eu amo menos, que eu goste menos do outro. Mas eu tenho que ter a minha individualidade. E a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber. Então, a convivência também mudou. Eu acho que isso pode fortalecer as relações interpessoais, sim, se olharmos com um olhar diferente e se dermos uma atenção maior. O senso de pertencimento do ser humano, já dizia Freud, o grande pai da psicanálise, nós temos uma necessidade de pertencimento que é natural ao ser humano. A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer pertencer a uma classe, a gente tem essa necessidade. Então, o senso de pertencimento, ele também se fortaleceu, ele pode vir a se fortalecer ainda mais nesse processo. A comunicação pode ser melhorada, a união, essa comunicação, eu falo inclusive de uma comunicação mais harmoniosa, sem aquela coisa do acusatório, do julgamento, principalmente você que está ali no dia a dia junto, convivendo no isolamento social, parar de apontar dedos. Mais tolerante? Mais tolerância, exatamente. Senão, como é que eu vou dar conta de conviver ali 24 horas? Eu não vou dar conta. Então, isso é muito importante. É um exercício que a gente acha que está aprendendo todo mundo a fazer de uma maneira forçada, mas precisando desacelerar. Eu preciso desacelerar. Essa é a palavra do momento, porque o coronavírus ele nos força a ficar em casa, nos força a ter um olhar para nós, um olhar para quem está próximo de nós. Acho que nunca um abraço foi tão valorizado. A gente que, mesmo sendo o brasileiro um povo mais afetuoso, né? Até famílias que às vezes moram na mesma cidade, né? Mas em casas separadas, não poder visitar o pai ou a mãe porque é idoso e você tem medo de um contágio, de uma transmissão. Isso também aflorou, né? Aflorou. O afeto, né? A necessidade do afeto. Eu tenho visto alguns pacientes meus, principalmente os idosos, que estão sofrendo porque não tem mais a visita do neto no domingo, no almoço de domingo. As próprias crianças, por não estarem entendendo o momento, estão sofrendo com essas ausências. Então, é muito importante a gente resgatar o afeto. Com seu filho, criar brincadeiras, resgatar as brincadeiras lúdicas que a gente tinha antigamente, porque hoje a gente está muito voltado para o tecnológico. As próprias crianças estão. Mas que tal? É o momento da gente resgatar esse afeto que você mesmo está dizendo, desenvolvendo outras habilidades e usando a nossa criatividade. É uma outra contribuição que eu acho
que o coronavírus está trazendo para a gente? Aflorando habilidades e criatividades que às vezes nem a gente sabia que tinha. Quantas pessoas hoje estão indo para a varanda, né? Tá um evento gigantesco, indo para a varanda cantar, dar o seu dom, dar o seu melhor em prol do outro, cantar, fazer apresentações, levar a música, levar um pouco de conforto, entre mil outras coisas que estão se fazendo por aí. Então, assim, a criatividade está sendo resgatada, as novas habilidades também. E eu acho que isso sim é muito positivo. E um outro termo que eu queria trabalhar com você, Andréia, que vai nesse sentido, é a questão da colaboração. As pessoas, de repente, ou talvez isso já estivesse dentro de nós, mas de uma forma mais fechadinha, né? Nós que vivemos olhando para as nossas telas, preocupados com o que acontece no nosso mundinho, de repente você, que sequer conhecia o seu vizinho de prédio, de condomínio, passa a ter uma lista no elevador. Se você precisar de algo, você que tem mais idade, você que tem algum problema de saúde que não possa ir para a rua, para um mercado, para uma farmácia, esse sentimento de colaboração, essa empatia criada até com estranhos. Vi outro dia na televisão também uma reportagem de uma família síria que fugiu da guerra para tentar a vida no Brasil e hoje, como não estão podendo funcionar com seu buffet, estão servindo alimentos gratuitamente a uma rede de idosos que é montada pelo WhatsApp. Muitas vezes até pessoas com mais condições financeiras do que essa família. E aí esse sírio, que mal fala português, ele conseguiu dizer em uma palavra, é para retribuir o carinho e o afeto que esse país me recebeu. Então nós criamos uma rede colaborativa, nós aumentamos a empatia das pessoas, ou seja, é algo que surge em tempos de dificuldade? Sim, sim. É o senso do coletivo. É perceber que não somos uma ilha. É perceber que tem um mundo à volta e um mundo de pessoas. Cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história, cada um com o seu universo. Mas que nesse momento, a bagagem, a história e o universo, elas sumiram. Somos todos iguais. Aí outro dia eu estava vendo assim, estamos no mesmo barco? Não estamos nada. E o pessoal da saúde tem que trabalhar... e outras pessoas que não estão podendo fazer o isolamento porque são de serviços essenciais e não podem cumprir, continua da mesma forma, porque essas pessoas também estão passando por determinadas privações. Muitas pessoas da saúde não estão conseguindo ter contato, inclusive, com seus filhos, com seus parentes. Então, não conseguem mais ter esse afeto, não conseguem receber nem dar, porque podem passar e disseminar a doença. Então, eu acho que o coletivo também é um fator positivo dentro do processo todo do coronavírus. Você falou bem a questão dos mais jovens e das pessoas estarem fazendo compras para os idosos para evitar que estes que estão no grupo de risco vão à rua, se exponham e possam acabar se contaminando. A gente nunca viu isso antes. Eu só espero de verdade que após esse processo que a gente está passando, essas ações, elas continuem. Porque esse é o desejo. Eu criei, inclusive, um grupo no WhatsApp, criei ontem até um grupo no WhatsApp, porque nem todo mundo tem condições de fazer uma terapia. Mas tem muita gente que está em casa em processo de solidão, porque está tendo que ficar afastado das pessoas, que está se sentindo mal, que está com um aumento do seu nível de ansiedade, que pode estar entrando num processo de transtorno de pânico, sim. E aí eu criei esse grupo, até coloquei nas redes sociais, para todos os dias pela manhã eu conseguir mandar uma mensagem positiva. Uma mensagem que venha fazer com que ao longo do dia você consiga refletir, mas de forma positiva. Notícias ruins a gente está tendo o tempo todo, todos os dias, você liga o rádio, liga a TV, é só informação, não sei quantos mortos, não sei quantas pessoas contaminadas. E a gente precisa desviar um pouco isso. Ser positivo demais não é o ponto, não é a questão de ser positivo demais, mas é entender que nós sim podemos ser fortes, viver um dia de cada vez,
se ajudar para conseguirmos passar por esse processo de uma forma muito mais saudável e equilibrada. Porque não é só o físico, é muito a mente. A nossa mente é muito poderosa. Então, é um tempo de mudança de hábitos, é um tempo de um novo posicionamento, de um olhar diferente para o mundo e também para o outro. Então, a questão é essa, André, o mundo de fato vai estar diferente depois do coronavírus e a gente quer acreditar que diferente para melhor, com um novo olhar das pessoas sobre si e sobre o outro. O outro mais empáticos, né? Mais cooperativos, menos detalhistas no sentido para o negativo, mas tomando cuidado, eu até brinquei outro dia falando isso, como hoje a gente está preocupado com coisas que a gente não se preocupava antes. Outra coisa, tirar da gaveta projetos que a gente procrastinava, não colocava para frente, não fazia, coisas simples que você vai deixando, às vezes pendurar um quadro na parede, está lá no canto há um tempão e você não coloca. É a oportunidade que a gente tem, não só de olhar para dentro do nosso universo, mas também para dentro da gente. Onde eu posso ser melhor e de que forma esse vírus, essa pandemia, pode me transformar numa pessoa com uma reflexão muito maior e com um olhar diferente para agregar valores para o mundo que a gente está vivendo. Pois é, saber aproveitar esse momento e tirar do que é ruim experiências boas para toda a nossa existência. Eu queria agradecer a Andréa Ladislau, que é doutora em psicanálise, psicóloga, palestrante, colunista, membro da Academia Fluminense de Letras, conversa com a gente direto do Rio de Janeiro, aproveitando a tecnologia para levar mensagens importantes para que você possa entender esse momento e saber o que tirar de bom. Andréa, como é que as pessoas te encontram? Tem redes sociais para quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho e te acompanhar? Tem sim. Eu estou no Instagram, no @LadislauAndréa, Andréa sem o I. Facebook, Andréa Ladislau. Também tem o meu LinkedIn, Andréa Ladislau. E eu posso deixar meu telefone de contato? À vontade. Meu celular é 21 96804 9353. Eu atendo em Ipanema, atendo também em Niterói. É óbvio que nesse momento não tem atendimento presencial, o atendimento está sendo online, que você falou da tecnologia, que está proporcionando para a gente isso, essa aproximação maior com as pessoas. E qualquer coisa, eu estou às ordens. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer poder falar sobre essas questões da saúde mental. É isso, pessoal. A gente está aqui para isso, para formar uma grande rede, para mostrar que é possível um tempo de mudança, tempos difíceis, mas que possa trazer, sem dúvida, um novo olhar sobre o que a gente faz no nosso dia a dia e também no dia a dia do mundo. A gente volta com o vídeo nos próximos dias aqui nas minhas redes sociais e também pela Rede Brasil de Televisão, com os melhores momentos dessas conversas transformados também em reportagem. Se você gostou, manda para todo mundo. Isso aqui é aberto para todo mundo poder aproveitar. Curta, compartilha, inscreva-se, porque está em várias redes sociais. Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima.